Boa noite, com muito orgulho e prazer. Começamos o 12º programa Direito em Pauta, em parceria com o jornal Granja News e Granja Channels, programa de lives que a gente vem fazendo ao longo aí dessa quarentena e pretende que ele continue por muito tempo. Agradeço já as pessoas que vão entrando na nossa live, Valdemar, Vanderlei, a Sandra, Dr. Daniel, Salvatore Morello Advogados. E hoje a gente vai tratar de um tema que preocupa, um tema do direito de família. Vamos receber hoje o professor Zakimi. O professor Zakimi é um querido, vocês vão adorá-lo. É uma pessoa fantástica, além de um ótimo profissional do direito, é uma pessoa de um carisma incrível. É o nosso 12º programa. Eu brinquei na última live que a gente quer chegar em 1000 programas. Essa é a ideia mesmo. E no programa de hoje a gente vai tratar dos assuntos relacionados a direito de família. Vamos falar das ações de divórcio, guarda, alimentos, investigação de paternidade, tudo isso com o professor Zakimi. Ele já está aí, eu vou chamá-lo para entrar. Doutora Aparecida Santana, juíza titular do trabalho, uma grande amiga de longa data. Obrigado, pessoal de Cunha que está entrando. Eu já vou chamar o professor Zakimi, Patrícia. Já vou chamá-lo para participar ao vivo. Tomara que a gente tenha aí um programa esclarecedor para os senhores, e tenho certeza que, além de ser uma aula, o professor Zakimi é de um carisma. Estava aqui falando do professor Zakimi, aparece ele na tela. Que orgulho, que honra, bondade, que alegria, que prazer imenso tê-lo aqui. De verdade e sem jogar confete, eu lhe admiro. Estava dizendo aqui no início, não só pelo profissional, mas pela pessoa, pelo carisma, querido em todos os lugares onde passa, nos corredores da OAB, nas faculdades, bondade. no Damásio. Professor, Bondade. imagina. Boa noite, Constantino, tudo bem? Tudo ótimo. Professor Zakimi, bem-vindo à nossa live. É uma live semanal, é a nossa 12ª live, e é um privilégio recebê-lo aqui. Eu tenho dito para algumas pessoas que a gente recebe que, se eu for ler o currículo, a gente perde meia hora, e o Instagram derruba a gente com 1 hora. Então, até atendendo ao seu pedido, que já demonstra a sua modéstia, o professor Zakimi, além de um querido, é mestre em Direito Difusos e Coletivos pela Unimes, professor do Damásio e da Unip, foi presidente de importantes comissões na OAB São Paulo por muito tempo, em várias gestões, desde o querido Durso, continuou com o Marcos da Costa, e é sócio do escritório Zakimi Advogados Associados, professor universitário, está hoje no Damásio e na Unip, e é um ser humano fantástico. Hoje, ele me deu a honra dessa live, não tenho o costume de fazê-la, até porque deve ser muito requisitado, e aceitar todos os convites não deve ser fácil, mas eu estou imensamente feliz por ter aceito o meu convite. Gratidão sempre. E hoje a gente fala de ações de divórcio, guarda, alimentos, investigação de paternidade e os impactos na pandemia. É um bate-papo descontraído. Eu aproveito desde já para agradecer a todos que estão nos acompanhando, que vieram nessa live prestigiar o professor Zakimi. E, de verdade, acreditem, ao longo da live vocês vão confirmar, e ao final eu tenho certeza que vão sobrar corações aqui ao lado e palmas, porque a simpatia do professor Zakimi sempre me impressionou, desde a primeira vez que eu ouvi e o conheci na OAB São Paulo. A palavra é sua. Bondade, imagina. Imagina, a palavra é sua. Estamos aqui para um bate-papo, para trazer um pouco de esclarecimento sobre esses assuntos de direito de família. E eu já vi passando aqui rápido vários mestres, querido, Zakimi é um querido, que confirma o que eu estou dizendo. Então, vamos lá, a palavra é sua, vamos fazer um bate-papo seguindo aí aquela linha de alguns pontos.
Quero que seja bem descontraído e fiquem à vontade para fazer pergunta. A gente vai atender dentro do possível. Vamos lá, professor. Bondade. Constantino, eu que agradeço pela sua generosidade em me convidar. Eu tenho visto que você tem feito aí lives semanais com grandes autoridades e quem sou eu para poder estar aqui hoje, mas eu fiquei muito feliz, né, com o seu convite, e até comentamos hoje pela manhã. Isso. Esta é uma live, para mim, pelo menos, uma live histórica, porque é a primeira live que eu participo pelo Instagram, é a primeira live. Eu nunca fiz nenhuma live pelo Instagram, nunca, nem convidando alguém, nem como convidado. Então esta aqui é a minha primeira participação no Instagram, numa live, e eu fico muito feliz de poder estar com você, um amigo muito querido já, de muitos anos lá, desde o OB, enfim, muitos anos, e que eu tenho, na verdade, um apreço muito grande aí pelo seu profissionalismo, por todo o seu trabalho, pela figura humana que você é, pelo grande pai que você é. Eu conheci seus filhos, enfim, eu sei, na verdade, que o que você faz, você sempre deposita aí muito carinho, muito amor. Então, é uma alegria poder estar aqui hoje, nessa live com você, nessa conversa, nesse bate-papo, para falar um pouquinho, do direito de família, nessas ações que permeiam, portanto, o direito de família, focados, na verdade, para uma situação nova, que é a situação da pandemia, a situação do coronavírus, a Covid-19, que realmente impactou a vida de todos nós, e também acabou impactando, portanto, os poderes e o poder judiciário, e por reflexo, portanto, em todas as ações. Nós sabemos que ainda hoje, grande parte dos tribunais ainda estão retomando o seu funcionamento. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, funcionamento presencial, só vai retomar gradativamente a partir agora do finalzinho do mês de julho, e ainda deixando 85 comarcas, ainda sob o trabalho remoto integralmente. Então, veja, é uma nova realidade, e nós somos levados para isso do dia para a noite, de um momento para o outro, muito rapidamente. Então, o que nós temos, na verdade, hoje é uma situação diferente para todos, e não é diferente, portanto, para o direito, ou seja, é muito diferente, vamos dizer assim, para o próprio direito. O direito de família, nas ações que estavam, portanto, aí em trâmite, vamos dizer assim, as ações de divórcio, ações de alimentos, a ação, portanto, lá, as ações que permeiam, portanto, a questão da guarda, investigação de paternidade e outras, foram também, portanto, afetadas. Lembrando que o funcionamento do Poder Judiciário, em termos das ações judiciais, o trâmite, portanto, das ações judiciais, naqueles processos digitais teve o seu trâmite em continuidade, ou seja, pôde continuar remotamente. E até existem inúmeras estatísticas de que tem andado e muito bem. Particularmente no escritório, eu tenho verificado peticionamentos que são feitos, exemplo, hoje, até amanhã já tem decisão, e muitas vezes, no dia seguinte já está publicado, portanto, a intimação da decisão que foi proferida. Então, o trâmite tem sido aí muito ágil, tem sido tudo aí muito rápido, mas as ações que tramitam ainda, e tem um grande volume ainda no judiciário, em São Paulo, de um grande volume de processos físicos, processos em papel, essas estão todas paralisadas, em razão de que os fóruns estão fechados. Só começam a retomar gradativamente a partir do final de julho. Mas vamos verificar a questão. A primeira ação que eu tinha colocado para a nossa conversa, que é a ação de divórcio. Sim. Nós sabemos que o divórcio, ele pode ser litigioso, ele pode ser consensual, ele pode ser feito, portanto, na própria justiça, portanto, perante o Poder Judiciário, judicialmente, ou até mesmo extrajudicialmente, nos cartórios de notas. Lei já regulamenta aí esta situação. E olha só que interessante, a adaptação, portanto, lá também nos cartórios a essa circunstância da própria pandemia. Hoje em dia já é possível ser realizado um divórcio num cartório
cartório de notas, até mesmo virtualmente. Já tem, portanto, lá do próprio CNJ, tem portaria justamente regulamentando, né, a possibilidade do divórcio, né, em cartório de notas, feito, portanto, de forma virtual, né? Ou seja, o divórcio extrajudicial, ou seja, esse feito em cartório, nós sabemos, tem alguns pressupostos, ou seja, tem que ser, portanto, feito e celebrado de forma consensual, não podem ter aí filhos menores ou incapazes, enfim, pode ser feito aí em cartório. E hoje em dia pode até ser feito de forma virtual. Olha só que coisa, né? Bem interessante. E interessante também porque no divórcio feito no cartório de notas, não existe aquela circunstância que na ação judicial existe, aquela situação de competência. Ou seja, eu posso, na verdade, exemplo, qualquer um poderá se divorciar, né, da sua esposa, enfim, de quem é casado, em qualquer cartório de notas do país. Porque não está sob a circunstância, portanto, as regras de competência que na ação judicial tem que ser promovida lá no foro, lá onde o casal reside, enfim, essas circunstâncias elas não existem. Então, você tem aí a possibilidade de fazer, na verdade, lá em qualquer cartório de notas, aí do país. Então, essa é uma situação aí, essa é uma situação importante a ser lembrada. E a questão do divórcio, você sabe, é algo, na verdade, que rompe, portanto, o vínculo matrimonial, né, é algo que encerra, portanto, lá, né, o casamento, e que nas ações judiciais, aquelas que correm, portanto, perante o poder judiciário, as audiências que tenham que ser realizadas começam a ser feitas até mesmo, né, de forma virtual também. Não só em São Paulo, mas no restante do país. Começa, na verdade, é um novo normal, né, que nós temos que nos habituar, e isso é trazido também para o âmbito judicial, né, e que, na verdade, os advogados vão ter que se habituar, vão ter que se adaptar e se adequar a esta circunstância, né, não só na justiça, portanto, na justiça comum estadual, mas também na justiça do trabalho, na justiça federal, né, enfim, nós vamos ter, portanto, ali toda esta virtualização de muitos procedimentos judiciais, muitos atos judiciais e até mesmo as próprias audiências. Lógico que nós temos que ver isso com certa cautela, né, com certo cuidado, até mesmo para resguardar aí princípios basilares do processo, né, a questão, portanto, lá da própria prova a ser produzida, para que ela não seja viciada, né, contaminada, tudo isso é muito importante, né? É um caminho que não tem volta, né? E é um caminho que não tem volta, né? Por mais que a gente tenha essas preocupações, principalmente, eu acho que as audiências conciliatórias, elas devem permanecer virtuais mesmo, porque facilita a vida de todo mundo. Mas a colheita de prova me preocupa um pouco, mas eu acho que é um caminho que nós vamos ter, nós enquanto judiciário, no todo, não só os advogados, a gente vai ter que construir isso, porque me parece que é um caminho sem volta, a audiência virtual, telepresencial. Eu acho que é um caminho sem volta. O que a gente precisa construir, e aí eu até queria só fazer um parênteses, já lhe interrompi, né? Só fazer um parênteses. Vontade, imagina. O que o senhor teria para nos dizer, assim, o que a gente conseguiria, qual que é a sua visão dessa questão? A gente vai conseguir construir uma audiência telepresencial virtual, a de instrução, a que a gente precisa da prova. Tem espaço para construir isso com segurança? Ou a gente nunca vai ter? Qual que é a sua visão? E aí a gente volta rapidamente para o tema. É que eu acho que isso é importante, porque tem surgido isso nas lives, essa preocupação. Ah, mas como fica a prova? Aí se tiver lá alguém com um cartaz mostrando para a testemunha, para ela ler, se tiver alguém com uma arma escondida, são exemplos fortes. Mas eu queria ouvir a sua opinião e a gente volta para o tema do divórcio em si. Nas audiências de conciliação, até mesmo isso tem na verdade, realizado muitas audiências, até mesmo nos juizados especiais, né? Tem se feito muitas audiências, já todas aí de forma virtual e tudo.
o que acontece, o grande problema, a grande dúvida, até por conta da circunstância daquilo que é trabalhado e tratado na audiência, é, na verdade, a audiência de instrução e julgamento. Esta audiência é, na verdade, uma audiência que mais preocupa, né, em termos, na verdade, da própria colheita de provas, da produção probatória. Imagine, na verdade, né, a testemunha, né, a testemunha está de frente, portanto, para a câmera, por mais que você possa dizer que sua testemunha está sozinha, né, na sala, só o advogado, a testemunha, né, a parte sair, por mais que você possa dizer tudo isso, fica muito difícil, né, porque você não tem uma visão global da sala de audiência como um todo, ou do espaço que o advogado vai destinar para realizar a audiência no seu escritório, né, como um todo. É uma situação realmente muito preocupante. Sou sincero dizer para você, para os colegas que nos assistem, é uma situação preocupante, justamente por conta desta possibilidade de vício na prova, de contaminação, portanto, na própria prova. O que quero dizer? De que, na verdade, a testemunha pode sofrer interferência, né? Diga isso, diga aquilo, aparece alguma coisa, né, próximo da testemunha para poder acabar fazendo referência, ou para mudar uma opinião e assim por diante. Esta é uma situação realmente que preocupa, mas nós vamos ter que trabalhar todas essas perspectivas, essas situações. As de conciliação, eu não vejo porquê, né? As de conciliação, aquelas que não tenham caráter probatório, né? Eu não vejo porquê, né? Porque não possam ser realizadas aí de forma virtual. O grande problema, sou também sincero em dizer, o grande problema também está na questão da própria conexão. Quem é o responsável pela conexão? Né? É o advogado que tem que ser responsável pela própria conexão, e se o juiz tiver problema com a conexão dele? E a questão instrumental de tudo isso, né? O aparato tecnológico de tudo isso, o advogado seguramente terá que fazer um investimento para que tenha aí, né, para que possa participar da melhor forma possível, né, daquele ato que é a própria audiência. Né? Então, toda uma circunstância também tem que se pensar do ponto de vista do preparo, né, do outro lado, né, a questão, portanto, do advogado, né, ou dos advogados. Então, essa é uma situação que nós temos que pensar. Né? Isso é o que nós temos que tomar um certo cuidado. E até mesmo, veja, muitas vezes o próprio cliente, ele não tem condição alguma, ou não tá na verdade ali, ele não tem, na verdade, um conhecimento dessa tecnologia. Você vai ter que chamar o seu cliente para o escritório, não vai ter jeito. Ele participar, na verdade, do seu lado, ao passo também que em outros que dominam tecnologia vão poder, na verdade, participar da audiência de onde estiverem, né, sem ter que existir nenhum tipo de deslocamento. Uma outra situação importante também e que traz uma crise, né, traz, na verdade, um agravamento para o trabalho do advogado, da advogada, não só em São Paulo, mas no país inteiro, é, na verdade, aquele trabalho que é feito pelos correspondentes. Né, pelos advogados que são correspondentes jurídicos. Que representam uma grande parte da advocacia. Mas nós estamos aqui na capital, aqui na cidade de São Paulo. Imagine que eu tenho uma audiência no foro lá da comarca de Estrela do Oeste, no interior do estado de São Paulo, a 600 quilômetros, né, da cidade de São Paulo. Muitas vezes, eu contrato um advogado ou uma advogada da própria cidade para poder realizar, né, a audiência. Hoje eu não vou precisar mais, porque essas audiências de conciliação, pelo menos que já estão sendo realizadas, eu vou realizar do meu próprio escritório. Então eu deixo, na verdade, né, de remunerar um profissional lá, um preposto lá, portanto, para que ele possa trabalhar. E isso tem acontecido muito, né, isso tem acontecido. Então é uma preocupação também. Né, com esta parcela de advogados que destinaram, na verdade, o foco do seu trabalho, né, o seu trabalho principal a serem correspondentes jurídicos. Estão tendo, portanto, já estão enfrentando, na verdade, muitos problemas, né, e devem enfrentar também daqui para diante. Lógico, vão ter que se readequar, se realinhar, buscar alternativas, né? Mas é algo também que lhes foi imposto de uma hora para outra. Esta é uma preocupação, portanto, que todos que nós temos que ter com os colegas, né? Com os colegas que são correspondentes, que trabalham nessa área de correspondência jurídica, né? Exatamente isso.
Perfeito. A gente percebe que então a gente tem uma preocupação não só com a prova, mas com a própria parte, uma preocupação Sim. com a parte tecnológica, com a tecnologia, com a internet, uma preocupação com o mercado, ou seja, por mais que pareça simples implantar um sistema de audiência televirtual, ele envolve muitas premissas e tem que ser estudado com cuidado. Obrigado aí por ter É, passado por isso e fica à vontade para voltar para o tema ou continuamos, tá é ótimo. algo, é, é algo realmente bastante complexo. Nós temos que tomar um certo cuidado, porque o que nós temos visto, infelizmente, é que cada tribunal está normatizando de uma forma. Tem tribunal que utiliza o Zoom, tem tribunal que utiliza o Google Meet, tem o tribunal que cada tribunal tem sistematizado, portanto, como melhor lhe aprover, como ele quer, né? Deixando de lado, ou esquecendo, na verdade, esquecendo desta interlocução necessária com a própria advocacia, né? Que participa, portanto, ali, né, de tudo isso. Então, nós temos que ter um olhar diferente, ter uma preocupação exatamente com tudo, né, com tudo isso. Perfeito. A doutora Aparecida Santana, que é juíza titular de uma das varas do trabalho em São Paulo, está dizendo que é uma situação muito preocupante para os operadores do direito. As audiências telepresenciais são muito demoradas e cansativas. Também é verdade. O desgaste emocional, pelo menos eu tenho feito algumas audiências telepresenciais, e o desgaste, a preocupação, não vai cair, está certo, está tudo ok. O desgaste é muito maior para o advogado, acho que para todo mundo envolvido, o estresse é muito maior do que uma audiência presencial. Também tem todo sentido, e obrigado pela participação, doutora Aparecida, querida. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos falar... Então, agradeço a doutora Aparecida aí pela participação. Assim como tanta gente está participando, estão entrando, enfim, nos deixa, na verdade, felizes, né? Exatamente isso. Já vou usar a cereja do bolo. A gente tem 2 momentos importantes nessa live. É a sua primeira participação no Instagram e é o meu recorde de pessoas assistindo. A gente já chegou a 68 pessoas assistindo e, humildemente, eu reconheço que é o meu recorde. Muito obrigado. Vamos lá, vamos crescer. Inclusive, vamos colocando os coraçõezinhos aí, porque isso ajuda a expandir. Tem lá um aviãozinho aqui do lado, envia para os amigos, convida os amigos para entrarem aqui, para estarem conosco, né? Isso acaba sendo bastante importante para todos nós, esta participação de vocês, né, que estão aí, né, que estão nos assistindo na nossa live. Exatamente isso. É isso aí. Obrigado, Amilcar. Amilcar também é um querido, está comigo em todas as lives. Doutor Amilcar faz direito sindical, é muito bom. Vamos lá, doutor. Eu estou lhe interrompendo tem outro tema? Eu estou empolgado. Não, fique tranquilo, imagina. Por isso que eu estou lhe interrompendo. Eu estou tão feliz com a sua presença que eu fico interrompendo. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Eu acho que divórcio ficou claro para todo mundo. Quer falar de guarda? Fica à vontade. Olha, a questão dos alimentos, porque é um tema muito importante e sempre recorrente aí, né, nas varas da família e tudo. Os alimentos, nós sabemos que a questão dos alimentos é uma questão sempre muito delicada, né, porque envolve, na verdade, a necessidade de alguém que não tem como prover o próprio sustento, né, no todo ou em parte, e do outro lado também ali, alguém que tem uma obrigação, não é somente uma obrigação de caráter moral, não falo essas circunstâncias, mas uma obrigação legal de pagar alimentos, né, de prover o sustento daquela outra pessoa. Então nós temos ali a necessidade de alguém que tem o direito, portanto, lá de receber, né, e a possibilidade do outro lado em efetuar, portanto, este pagamento. Atrelada a esta circunstância, nós temos também a situação da proporcionalidade. O que é isso? Quer dizer, na verdade, quem paga vai contribuir, portanto, proporcionalmente com os seus vencimentos, né, com aquilo, portanto, que ganha. Exatamente isso. E uma obrigação, vamos pegar num exemplo, né, o Júnior, criança lá, 5 anos, os pais, né, João e Maria se divorciaram, né, cada qual, portanto, vai contribuir com a necessidade que o Júnior tem. E vai contribuir, portanto, proporcionalmente, né, aquilo que cada um ganha.
né? E dentro dessa perspectiva, veja, se o Júnior precisa, só um exemplo, se ele tem a necessidade de R$300, o pai, ou a mãe ganha R$1.000, exemplo, a mãe ganha 1.000 e o pai ganha 2.000, o pai contribuirá com R$200 e a mãe contribuirá com R$100, dentro de uma situação de proporção daquilo que cada um ganha, que vai contribuir com a necessidade, né, da criança. Só que agora, veja, Constantino, olha só, situação de pandemia, né, muda de figura, né, mudou muita coisa. Eu tenho promovido, na verdade, muitas ações revisionais de alimentos. Por quê? Porque o pai, exemplo, né, no exemplo que eu estou dando agora, porque o pai perdeu o emprego, ou porque é autônomo e teve os seus vencimentos, portanto, aí reduzidos, né, ou porque a empresa onde trabalha, a empresa onde trabalha suspendeu o contrato de trabalho, né, ou reduziu, na verdade, os seus próprios vencimentos. Então, tudo isso acaba impactando em quem paga. Então, automaticamente, cabe uma revisão do valor que está, revisão do valor que está aí, que está pagando. Essa é uma situação. Então, a questão dos alimentos, hoje, também, nós temos que verificar as reais condições das partes que têm, portanto, a obrigação de pagar, quanto que elas vão contribuir, quanto que elas vão pagar. A pandemia impôs, na verdade, uma mudança, muitas vezes, em muitos casos, de trabalho para todos, né? Sim, sim. Exemplo, a empresa teve que dispensar funcionários ou teve que reduzir o horário de trabalho de funcionários, a jornada de trabalho, e, portanto, reduziu ali os vencimentos, né? Ou suspendeu o contrato de trabalho. Veja, nós temos toda uma circunstância trabalhista envolvendo, né, isso, e que reflete automaticamente naquilo que vai sendo pago. Portanto, os alimentos aí é uma dessas obrigações. E também, olha só que interessante, e por outro lado, aquela pessoa que passou a dever, exemplo, tinha alimentos já colocado na sentença, já disposto em sentença, ou no acordo lá no divórcio, enfim, o fulano passou a dever alimentos, vai ser executado? Vai ser executado, né? Um cumprimento de sentença alimentar, que pode ter o pedido de prisão, nós sabemos que pode, ou pode ter um pedido de penhora. Hoje em dia, pedido de prisão, se vocês querem dizer, de nada adianta, porque o Poder Judiciário já pautou inúmeras, centenas e milhares de decisões da pandemia para cá em não decretar a prisão do devedor de alimentos exatamente por conta da pandemia. Exatamente isso. Sim. Então, o decreto da prisão não adianta nada. Imagina, veja, a pessoa vai ser jogada, portanto, lá, né, cumprimento da prisão, numa localidade, um presídio, portanto, que tem coronavírus, ou expõe aquela pessoa a uma possibilidade de contágio muito maior. Então, eu não tenho visto decretos aí prisionais. E aqueles que estavam, portanto, cumprindo a prisão por conta dos alimentos, foram, na verdade, liberados, foram soltos, né? Foram revogadas essas prisões, também por conta aí da própria pandemia. Exatamente isso. Seria possível, no caso da execução de alimentos, eu pedir a decretação da prisão, mas pedir a suspensão do cumprimento? Vou explicar. Eu peço para decretar a prisão agora, mas para cumprir o decreto prisional quando acabar a pandemia, porque aí eu garanto que pela mesma dívida ele vai cumprir preso. Existe essa possibilidade? Então eu peço que decrete a prisão, mas que em razão da pandemia deixe de cumprir e que ela seja cumprida. O decreto prisional só seja cumprido quando acabar a pandemia, porque aí eu garanto que ele vai para a cadeia. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade do processamento com o pedido da prisão, mas de que possível decreto prisional só seja realizado, decretado, decidido depois do período de pandemia. É uma possibilidade. Só que acontece é que, na verdade, vamos só pensar por um instante, veja, a necessidade da criança, portanto, lá, exemplo, de receber os alimentos, né, não vai ser cumprida. Veja, vai continuar o débito mês a mês e de nada vai adiantar. Tenho visto, na verdade, muitas conversões desses cumprimentos de sentença com pedido de prisão para o pedido de penhora. Né, para o período de penhora, né, onde pode ser processado, portanto, de forma mais rápida, até se existe dinheiro efetivamente
né, de onde se buscar dinheiro, né, de onde se buscar, portanto, lá os alimentos. Né. Exemplo, né, a questão, portanto, lá de que o fulano recebe salário, ou tem aplicações, ou recebe aluguéis, né. Então, tudo isso pode ser revertido, portanto, para a questão alimentar. Na verdade, vamos ser sinceros, a questão da prisão nos alimentos é algo que existe na lei, ok, mas o Estado nunca quis prender ninguém. Né? É um blefe, na verdade. A vontade do Estado não é que ele seja preso, a vontade do Estado é que ele pague. Né? Exatamente isso. A prisão é uma circunstância, portanto, consequente do não pagamento. Né? Mas o que o Estado quer, em primeiro lugar, é que ele pague os alimentos. Então, a própria busca, portanto, pelo pagamento, né, é maior do que essa circunstância, portanto, da prisão. Em algumas situações, a pessoa, portanto, tem um débito, ela oferece ali um parcelamento. É pequeno, às vezes, o parcelamento mensal, eu sei, oferece um parcelamento. De que adianta se insistir na prisão? O sujeito, às vezes, vai acabar sendo preso, vai ser mandado embora, é uma possibilidade, né, de ser mandado embora, né, e automaticamente ele vai deixar de pagar. Então, veja, é preciso se pensar, na verdade, em último caso, hoje em dia, a questão da própria, né, da própria prisão, porque o interesse maior tem que ser exatamente o recebimento, portanto, dos alimentos. Exatamente isso. Mas nós sabemos que tem casos e tem gente, portanto, que abusa. Né? E com relação a esses abusos, não tem outra alternativa a não ser encostar o sujeito ao máximo e falar assim, você vai ser preso. Aí nós sabemos que essa situação também existe. Não estou defendendo uma circunstância ou outra. Nós temos que pontuar. Qual é a situação de maior utilidade? Será que não seria no momento agora pedir a penhora de bens, portanto, a modificação ali para desconto em folha de pagamento? Ou exemplo, tem gente que recebe aluguéis, recebe desconto lá dos próprios aluguéis, ou desconto em aplicações financeiras, ou até mesmo, veja, desconto neste valor emergencial que o governo está pagando. O fulano que trabalha, ele recebe lá um valor emergencial vindo do governo federal. Eu posso penhorar este valor? Posso penhorar. Eu posso penhorar este valor. Cada uma das parcelas podem ser aí penhoradas. Ao invés de cair na conta dele, pode cair na conta judicial ou até mesmo na conta lá do exequente, do menor, portanto, que está executando os alimentos. É perfeitamente possível isso. Né? Imagina, fulano já não paga alimentos e recebe, na verdade, o valor emergencial do governo federal, né, e continua sem pagar alimentos. É justo isso? Lógico que não é justo. Dá para pedir penhora desse valor, portanto, lá, emergencial? Pode-se pedir, portanto, penhora aí desse valor. Exatamente isso. E uma outra... Pode falar. Pode falar, à vontade. Não, é que a Patrícia comentou quanta clareza, é isso mesmo. Eu só ia fazer um comentário rápido, que, na verdade, essa coisa, para quem não é advogado e está nos assistindo, a gente tem advogados, vários advogados aí, e a dificuldade da legislação é assim, eu preciso fazer a legislação pensando no todo, eu ponho a mão de ferro para prender a exceção, que é o que tem e não paga, e eu pego aquele que não paga porque não pode. E aí, normalmente, o que não pode e não paga porque não pode, é o que vai cumprir o decreto prisional. Porque aquele que não paga porque não quer, ele consegue se safar do decreto prisional de alguma forma. Então, é complexo quando a gente trata de legislação, como fazer uma legislação que consiga, no caso concreto, ter um efeito prático, né? É muito complexo. Essa questão da prisão, ela é uma questão contraditória. Mas será que se a gente deixar de ter a prisão, os maus pagadores não vão se beneficiar disso e aí que não pagarão mesmo? É muito complexo, né? É só para trazer essa complexidade da aplicação da lei ou da própria elaboração das leis. Aquele que não tem condições de pagar, exatamente em razão, portanto, da própria pandemia, assim por isso, deve trazer esta justificativa, mas não é só trazer por escrito, falar, eu tenho que fazer prova daquilo que eu estou justificando. Olha, eu fui mandado embora, olha, eu tive meu contrato suspenso, olha, a empresa faliu, então eu não recebi nada, a empresa fechou e eu não recebi nada. Está aqui, tá aqui a comprovação, eu não tenho como continuar pagando. E eu também não quero ser preso, porque eu preciso procurar emprego, eu quero procurar emprego. Então, veja,
estas justificativas pelo não pagamento ou do pedido de redução, elas têm que ser acompanhadas, na verdade, da prova suficiente daquilo que está sendo falado, está sendo dito. Senão não adianta. Exatamente isso, né? Senão não vai adiantar. Existem ações hoje em dia que se promovem, portanto, com o pedido até de tutela provisória, de urgência antecipada. É uma ação revisional de alimentos, né? Olha, eu estava pagando até o mês passado, assim, valor tal, está tudo certo. A partir de agora eu não tenho mais nada, né? E eu estou pedindo uma revisão do valor. Aí eu não vou, exemplo, não vou poder pagar R$1.000, eu só posso pagar 500. Né? Por quê? Por conta disso, ele pede, portanto, na ação revisional, uma tutela provisória, uma liminar, portanto, né, uma tutela provisória de urgência antecipada, que nós chamamos liminarmente, para reduzir o valor a partir daquele mês. É possível? Também é possível, aí esta situação também é possível. Né? E até mesmo, num certo momento, exonerar-se dos alimentos, deixar de pagar os alimentos, né, por algum tempo. É uma possibilidade também. Então, nessas ações, nessas circunstâncias, portanto, alimentares, digo para você que são importantes, e os questionamentos são vários. E uma coisa importante, lá no pedido de prisão, só para poder concluir um raciocínio, não adianta lá, eu quero que decrete o pedido lá da prisão, mas que ele cumpra em prisão domiciliar. Não adianta nada. O sujeito vai ficar em casa, né? Que efeito que tem, né? Que efeito que tem, né? Vai deixar a prisão domiciliar. Vai cumprir prisão domiciliar? Não vai adiantar. Não caiam nessa, porque não adianta. É uma mentira, né? Porque na verdade, é em casa que ele... Exemplo, é em casa que ele quer ficar mesmo. Ele não vai cumprir, na verdade, lá, né? No presídio, que seja, não vai cumprir, mas vai cumprir em casa. Não adianta de nada isso. Até porque, cumprindo, na verdade, encarcerado ou em casa, no final do cumprimento, aquilo tudo vai se converter no cumprimento com pedido de penhora. Então pede agora já, né, a penhora. Pede conversão agora, né, conversão agora para o pedido de penhora. É uma possibilidade, é uma circunstância. E olha, já aponte conta corrente, já aponte lá o que você quer, o que você deseja. Isso tudo acaba sendo importante. Ótimo. Alimentos é sempre uma questão palpitante, não adianta. Porque envolve, na verdade, a necessidade da vida. Né? A necessidade, portanto, do ser humano para a sua manutenção. Né? Aqueles alimentos, portanto, lá, naturais, enfim, aqueles alimentos que vão servir para o próprio sustento. Não estou dizendo daquela outra circunstância, os alimentos, portanto, que servem para a manutenção do status social. Essa é uma outra circunstância, também de caráter alimentar, mas é uma outra perspectiva, é uma outra situação. A maior parte é para prover o sustento, a maior parte das ações alimentares ou dos direitos garantidos, portanto, em alimentos, é para manter o sustento, é para manter a vida. É exatamente isso. Perfeito. À vontade. Direciona para onde o senhor quiser. Fica à vontade. Vamos embora. Eu quero agradecer, na verdade, eu estou vendo aqui muitos amigos, ó, chegamos a 71, hein? 71. Eu estou vendo aqui inúmeros amigos e amigas, eu estou vendo aqui, participando conosco, né, da nossa live. Eu fico até um pouco sem graça de acabar citando alguém e acabar não citando todos os demais. Então eu procuro não citar ninguém, mas eu quero agradecer, na verdade, né, a presença de todos. Né, é uma grande alegria aí, né, uma satisfação, né, poder contar com a presença de amigos e colegas, de acadêmicos, de alunos, de ex-alunos, enfim, né, todos que estão aqui, né, nos vendo aí, nos assistindo, né, é uma alegria muito grande. Né? E olha só, à vontade, fala. Eu só ia fazer um parênteses, que você falou de acadêmicos, né? Eu tive a honra e o privilégio de participar na sua presidência da Comissão do Acadêmico de Direito, coordenei lá alguma... E o que eu ouvi aí, o que eu ouço até hoje, inclusive vários aí mencionaram, do quão importante foi a sua participação na vida desses acadêmicos. Parabéns. Fica o nosso agradecimento meu em nome de todos que passaram pelas suas mãos
E não é nada, não estou jogando confete, não. É que eu acho que as pessoas que fazem diferença na vida dos outros, elas precisam ser elogiadas, precisam ser reverenciadas, é isso mesmo. Para sair da Bondade, live, imagino. com o seu ego bem massageado, porque realmente Imagino. o senhor faz a diferença de verdade. O Eu acho que importante é é isso, ter é a minha amigos, viu? obrigação é a minha obrigação. Zaquim é a solução. Já estamos até fazendo rima. Eu tenho obrigação de lhe Imagina, falar sabe? isso porque Olha, eu vivi isso na pele. Eu vi a sua preocupação, o seu cuidado, parando, dando atenção para qualquer um no corredor, explicando, convidando para as palestras, convidando, estando lá aos sábados, final de semana, e ainda faz isso, abdicando às vezes do convívio com a família. E eu acho que faz parte da vida o reconhecimento. As pessoas precisam ser reconhecidas enquanto vivas, para que elas possam ter o sabor e para que tenham fôlego e que tenham gás para continuar. Então, eu vou, ao longo bondade, da bondade. live, eu vou lhe elogiar várias vezes, porque Não, realmente bondade, imagina. é, é, Bondade, imagina. é digno de Mas olha, aplausos. Parabéns. Constantino, eu falo uma coisa que é importante, você sabe disso, eu quero que todos que estamos assistindo saibam e guardem isso. Algo muito importante, né, na vida, portanto, na verdade, o seu familiar, a própria família, né, a convivência, portanto, familiar, é algo muito importante. E também, muito importante, é ter amigos, né? É ter onde se socorrer, é ter onde, portanto, pedir uma palavra, pedir um conselho. Ter amigos, portanto, né, é muito importante. E eu tive a satisfação e a alegria, né, de sempre ao longo da minha vida, né, cultivar centenas, milhares de amizades e tudo. Eu acho que isso acaba sendo muito importante, né? Eu estar aqui hoje com você é fruto, na verdade, não só da sua generosidade, eu sei disso, mas é fruto da nossa amizade, né? É fruto, na verdade, de tanto tempo que caminhamos juntos, e acho que isso tudo é muito importante, né? Isso nos ajuda, isso nos anima, né? Isso nos traz, na verdade, uma força para continuarmos na nossa caminhada. É Verdade. exatamente isso. E Né? passando por isso, de maneira rápida, e aí eu À paro de vontade. fazer elogio, porque o nosso tempo está indo para o Né? final. Eu, quando deixei a presidência da Comissão de Cooperativismo da OAB, passados 2 ou 3 dias, ou 4, não vou lembrar exatamente, recebi uma ligação do professor Zaquimi. Eu preciso falar com você, vem até a OAB. E chegando lá, ele disse, você não vai ficar fora da OAB. Não, como assim? Ok, faz parte, a rotatividade, não tem nenhum problema. Ele falou, de jeito nenhum. Eu estou criando a coordenação, né? Isso, Era a coordenadoria, é isso? a coordenadoria de Direito Social e Cooperativismo dentro da Comissão do Acadêmico do Direito, e você já está nomeado como coordenador. E aí, assim, esse gesto me deixou muito feliz, que é exatamente isso, é fruto daquilo que a gente constrói. E aí eu lhe devia esse agradecimento público, já o fiz pessoalmente, e eu lhe devia esse agradecimento público. Muito Imagina. obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos falar que o povo não quer ouvir só nossos Mas elogios, eu sei. eles Mas, querem ouvir a nossa parte técnica e a sua parte técnica. Fica à vontade de bom, novo. mas só para finalizar, eu vejo assim, as portas que nos abrem, nós temos que, na verdade, né, dar possibilidade para que elas estejam abertas, não só para nós, mas sim para todos aqueles que estão conosco, né, que são do bem, que estão caminhando conosco. Todas as portas que me abrirem em todos os lugares, eu sempre disse para a pessoa, eu só aceito a oportunidade, só aceito o convite, se eu puder trazer também mais gente junto comigo. Né? E eu sempre fiz isso ao longo da minha vida, em todas as situações. Né? E continuo fazendo. Acho que isso é importante. Isso é importante. Não adianta, né, estar sozinho, né, e ser, portanto, individualista. É, portanto, imaginar e pensar e cultivar, portanto, de que as amizades podem vir e têm que vir junto. É exatamente isso. Tem espaço para todos. Né? A ideia é exatamente essa. Mas voltando lá para os nossos temas, nós temos ali a questão da guarda. A questão da guarda, você sabe que é uma questão às vezes muito comentada e tudo. A guarda é o quê? A guarda pode ser a guarda unilateral, aquela, portanto, que acaba sendo do pai ou da mãe, né, da criança, do menor, enfim, ou de algum outro responsável que seja, portanto, nomeado pelo juiz. Portanto, a guarda unilateralmente é do pai, da mãe ou de algum outro que o juiz vem ali a nomear. Ou até mesmo nós temos hoje em dia também a guarda compartilhada.
né? Esta perspectiva, portanto, da guarda compartilhada, ela acaba sendo importante também, porque é, na verdade, o exercício da guarda em condições, portanto, para os dois lados, para o pai e para a mãe. Na guarda unilateral, aquele que não tem a guarda, ele acaba tendo o direito de visitação, né? É regulamentada, portanto, toda uma visita. E hoje em dia, digo para você e para os nossos amigos que estão nos vendo aqui na live, é ainda o que mais acontece, né? A destinação, portanto, da guarda unilateralmente. Exemplo, e é o exemplo que mais acontece também, João e Maria se divorciam, têm um filho, portanto, em comum, menor, o filho acaba ficando na guarda da mãe, né? E o pai, portanto, acaba tendo o direito de visitação. Como que a pandemia impacta, na verdade, este exercício do pai em visitar o filho? Normalmente, veja, como é que é a visitação? O pai, portanto, finais de semana alternados, retira a criança na sexta-feira e a devolve, portanto, né, no domingo, né? Algum dia da semana também tem a possibilidade de visitação aí a criança, e aí período de férias, metade das férias com o pai, outra metade com a mãe, feriados prolongados, passa um com o pai, passa outro com a mãe, e assim por diante. Só que a pandemia veio impactar, na verdade, esta circunstância, portanto, da guarda e da questão da regulamentação de visitas, né? Exatamente isso. Imagine só uma criança muito pequena, uma criança aí, 1, 2 anos ainda, e que, vamos supor, é só hipótese para trazer a questão da pandemia, a criança tem ali algumas enfermidades, tem algum problema, né? Exemplo, a criança tem ali, na verdade, um problema cardiológico, né? Ou tem algum outro problema de saúde, né? Que a deixa, portanto, mais vulnerável, mais fragilizada, portanto, ali, né? Então, será que, na verdade, o pai vai manter o exercício dessa regulamentação de visitas, retirando a criança, na verdade, finais de semana alternados e assim por diante? Por óbvio, né, por uma questão de bom senso, por óbvio que não, né? Até porque pode acabar expondo a criança a uma possibilidade de contágio, né, do coronavírus muito maior. Muito maior. Então, é preciso, na verdade, ter bom senso. Nós não estamos dizendo que o pai não terá contato ou convívio com a criança, ainda que semanalmente, né? Mas nós temos que regrar, portanto, a questão da visitação um pouco diferente, né, de uma outra forma, para evitar, na verdade, uma possibilidade de contágio. E que, em razão que a criança, neste meu exemplo, ela tem ali algumas comorbidades, enfim, ela tem uma possibilidade de um agravamento maior se acabar contraindo lá, né, o coronavírus. Então, esta situação, ela precisa, portanto, ser pensada. E volto a dizer, veja, é uma questão de bom senso, né? O Poder Judiciário tem se manifestado sempre, na verdade, com o olhar em quem tem que ter proteção, sempre com o olhar na criança. Exatamente isso, né? Modificando, ainda que temporariamente, dentro deste período de pandemia, a forma do exercício, a forma de se exercer esta visitação. Então, não vai mais retirar a criança na sexta e devolvê-la no domingo, mas poderá visitar a criança na sexta, visitá-la no sábado, mas sem retirá-la, sem expor a um contingente maior de pessoas, sem, na verdade, possibilitar um contágio maior. Então, nesta perspectiva, cabe ali, portanto, ali uma modificação neste olhar. Judicialmente, né, inúmeras são as decisões, eu tenho pesquisado ali as decisões não só no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas em outros tribunais, exatamente o cuidado e a atenção para a criança, tá? Exatamente isso. Se o pai, nesse nosso exemplo que estamos traçando, se o pai, na verdade, quer exercer a visitação, forçar, na verdade, a retirada, cabe, na verdade, uma ação revisional de regulamentação de visitas, com pedido de liminar também, uma decisão imediata para modificar esta forma de exercer a própria visitação. E também, eu sei que não preenche aquilo que nós precisamos no coração, eu compreendo. Mas por que não estabelecer, portanto, um contato, né, aquele contato semanal, que era exemplo, tinha os finais de semana,
alternados, e também tinha lá uma quarta-feira, exemplo. Por que não estabelecer a quarta-feira, né? Uma forma, portanto, virtual, por um aplicativo? É lógico que, dependendo da idade da criança, é difícil estabelecer desta forma, mas, dependendo da idade, também é possível. Ou seja, pensar em mecanismos e estabelecer, portanto, algumas coisas diferentes neste momento de cuidado maior, que é o cuidado aí do coronavírus aí, né, da pandemia. Judicialmente, se preserva, na verdade, ali os direitos da criança, uma atenção, um cuidado muito especial à própria criança. Isso eu tenho verificado em todas as decisões judiciais. Uma ação de notificação, de regulamentação de visitas, né, ou até uma modificação de guarda, dependendo da circunstância da própria situação também. Exemplo disso é a mãe que exerce, portanto, ali a guarda, a mãe é médica. A mãe é médica e trabalha, na verdade, na frente de todo esse trabalho. Pode estabelecer ali uma modificação, portanto, de guarda para que a criança fique com o pai? É uma possibilidade. Né? E que depois depois que passada a pandemia se restabeleça, portanto, ali, né, a guarda para a mãe, é uma possibilidade. Mas sempre uma questão de bom senso, verificando os direitos, na verdade, o cuidado e a atenção à criança, né? Eu acho que tem que se pensar exatamente isso. Eu sei que estamos chegando ao fim. O que várias pessoas estão comentando é exatamente isso, né? É buscar preservar o interesse da criança, a saúde da criança, diálogo, bom senso. Alguém comentou, acho que foi o Salvatore, que é melhor deixar a guarda pela própria criança, às vezes. É verdade, a própria criança ser dona de si mesma, às vezes é melhor do que deixar com os pais. Mas é exceção, mas tem sentido. Temos mais 9 minutos. Mas você sabe, Constantino, que na verdade, muitas vezes, a criança, o menor, ele, portanto, expressa a sua vontade. Né? Imagina, a criança é 12, 13, 14, 15 anos, imagina. Você vai falar, vem com o papai, mas vem com o papai nada, não, eu quero ficar jogando. Imagina, eu não vou não. Não vou não. Perfeito. Não vou não. Então, não é tão simples, né? É preciso ter um bom senso muito grande, né? Então é preciso ter uma estrutura, na verdade, familiar, uma estrutura psicológica dos próprios pais em primeiro lugar, o que muitas vezes isso não existe, né? Mas tem que ter uma estrutura, portanto, ali psicológica muito grande para enfrentar esse tipo aí de situação. Tem um último ponto aqui para nós conversarmos, que é a questão da própria investigação de paternidade. Muitas vezes, estas ações de investigação de paternidade, elas acabam sendo cumuladas com o pedido de alimentos, né? Com o pedido de alimentos. Sempre quando se fizer o pedido de alimentos, é preciso se fazer prova ali, né? Instrumental e matematicamente também deixar bem claro qual é a necessidade, qual é o valor, portanto, de necessidade, que a parte que vai pagar tem condições de pagar. Tudo isso é importante fazer aí prova. Na questão da investigação de paternidade, né, acumulada com alimentos ou não, o que é importante se verificar é que ela prescinde, portanto, de uma prova pericial. Né? Uma prova pericial que, em última razão, é um teste, né, de DNA. Perfeito. A colheita, portanto, do material genético para que possa, né, sangue, enfim, para que possa ser feito o exame de DNA, para dizer o fulano é pai, não é, né, e assim por diante. Agora, algo importante salientar para quem está nos assistindo, em São Paulo, sempre existe ali a busca do próprio IMESC, né, para a realização desses exames. O IMESC, do final de março até agora, final do mês de junho, 28 de junho, mais ou menos, o IMESC estava com todas as perícias paralisadas. Todas as perícias que sido agendadas desde o final de meados de março até o final de junho, todas elas, as perícias, portanto, não foram realizadas e passaram, portanto, a ser remarcadas a partir do dia 29 aí, né, de junho, quando o IMESC voltou a funcionar efetivamente para circunstâncias periciais, com certas restrições, mas voltou. As perícias agendadas depois do dia 28 vão sendo realizadas. E aquelas que não foram no passado estão sendo reagendadas aí, essas perícias. É uma dificuldade, na verdade, porque são centenas aí de exames realizados diariamente aí, né, no IMESC e tudo. Mas também, olha só, uma situação importante, veja, que as pessoas às vezes se esquecem.
Se qualquer das partes, né, tiver condições de efetuar o pagamento a uma instituição, portanto, privada para a realização do exame, não há necessidade do IMESC, que é um órgão público. Né? Então, pode ser feito, portanto, para entidade privada. É uma possibilidade. O pai fala, olha, eu sou um grande interessado em pontuar na verdade o que é a verdade nessa situação. Né? Eu sou interessado, eu quero que isso seja resolvido o quanto antes. Eu pago o exame, basta que o juiz exatamente lá diga onde é que eu tenho que realizar o exame, o pagamento, eu vou pagar o exame e vou fazer o exame. É uma possibilidade. Ou o outro lado também, né? A genitora, portanto, da criança, fala assim, olha, eu tenho condição, não precisa realizar no IMESC, que vai demorar muito tempo. Eu quero que seja realizado, e eu coloco aqui 3, 4, 5, 6 laboratórios que pode ser realizado este exame. Escolha o juiz, qualquer deles, que eu vou efetuar o pagamento integralmente. É possível? É possível que exista aí essa situação também. E até porque, veja, uma outra questão que é importante dentro desta ação é a sua acumulação na questão dos alimentos. Os alimentos já passam a ser devidos. O juiz, quando despacha a ação, portanto, de investigação de paternidade, de início já vai despachar lá a questão dos alimentos. Né? Exatamente, e aí esta é a situação. Vai mandar citar e tudo para poder comparecer em audiência, né? Mas já manda pagar. Né? E isso acaba sendo aí importante. Por quê? Os alimentos é aquilo que nós temos e necessário para a nossa vida, né? Para a manutenção da vida. Então, já vai começar a pagar. Exatamente isso. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu esgotar todos os temas. Eu queria lhe pedir uma generosidade, se eu puder. Fica à vontade. Imagina, à vontade. A gente tem mais 3 minutos e meio. Deixa uma mensagem para a gente, dentro da sua sabedoria, para esse momento de pandemia, para os acadêmicos, para os advogados, para as pessoas que estão nos assistindo. Qual é a sua mensagem para esse momento? A gente tem 3 minutos. Eu queria já agradecer a todos, dizer que foi uma honra, e eu tenho feito o seguinte, como o Instagram derruba, eu tenho deixado derrubar. Aí eu já lhe agradeço e lhe deixo com a palavra até cair. A gente tem 3 minutos e meio, 4 minutos. Fica essa mensagem. Eu lhe pediria essa gentileza para que a gente saia mais forte do que o que a gente entrou, para que a gente acredite de verdade que tudo é possível, através da amizade, mas através do trabalho. Tem que arregaçar a manga, tem que suar a camisa, tem que estudar para quem é estudante, para quem é das outras áreas. Faça bem feito, faça com amor, faça de verdade. E aí eu lhe devolvo para finalizar nesses minutos finais. Muito obrigado. Imagina, eu tenho que são uns 2 minutos e meio, 3 minutos, eu falo, mas eu lhe passo aí para você falar o boa noite. Mas olha, eu quero agradecer primeiro, Constantino, pela generosidade, pela gentileza de ter feito o convite. Uma alegria, uma satisfação muito grande, né, para mim estar participando com um amigo histórico, para mim, por conta da verdade, foi a minha primeira participação numa live pelo Instagram. Você acabou de dizer, histórico também para você. Nós chegamos ali a 75, aí agora há pouco. Acho que isso é muito bacana. Eu fico muito feliz. Eu falei assim no começo para você, quando nós estamos combinando, Constantino, pelo menos eu e você nós vamos estar. Entendeu? Já tem 2. Né? Vamos batalhar para ter mais. Né? Mas o que eu posso dizer, né, para todos vocês é de que, né, a pandemia, o coronavírus acabou nos impondo uma nova forma de vida. Né? Acabou nos colocando, portanto, numa situação que nós nunca tínhamos pensado que íamos viver algum dia. Mas nos trouxe também algo que é muito satisfatório, algo que é muito importante, algo que tem que ser vivido, sentido por cada um de nós. A nossa convivência familiar aumentou. Ela foi ampliada, ela foi aumentada. Nós precisamos, na verdade, construir, na verdade, um ambiente o melhor possível. Né? Eu sei, não é simples, compreendo, até porque a presença aumenta, a possibilidade também de conflitos pode aumentar, mas nós também temos que ter a sensibilidade, né, de que a circunstância nos trouxe para este momento, para nós nos reinventarmos. Né? E a convivência familiar tem que ser a mais harmoniosa e a melhor possível. Um ajudando o outro, um trabalhando em prol do outro, né? Um junto com o outro, em momentos aí muito, muito felizes. Eu tenho certeza absoluta de que este novo normal que está começando aí a surgir vai ser um novo normal
totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. E mais que isso, um novo normal que veio para ficar. E esta convivência familiar, eu desejo, verdade, que ela seja amadurecida, né, e que seja partilhada com a família de cada um de vocês que estão nos assistindo. Este é um ponto importantíssimo e que se existe alguma coisa que a pandemia me trouxe de excelente e de muito bom, é na verdade a possibilidade de uma convivência familiar como eu nunca tive antes. E que eu agradeço, portanto, a Deus, né, por, na verdade, ter esta oportunidade. É uma convivência mais forte, uma convivência, portanto, mais constante. Eu saía sempre 7 horas da manhã de casa, de segunda a sexta, e só voltava 11h30 da noite. E de sábado também saía, só voltava a meados da tarde. Agora, né, nós temos tido uma convivência muito, muito maior. Isso é importante. Segundos. Né? Muito, muito obrigado. Parabéns. Obrigado a todos que nos acompanharam. Quarta-feira que vem tem mais. Obrigado por ter aceito. Obrigado a todos. Tenham uma ótima quarta-feira. Saúde. Se cuidem. Força e vamos em frente. Força, amor, carinho, felicidade, paz, alegria.